noite. Estamos começando então mais uma live, cumprimentando a todos que estão nos acompanhando. Queremos agradecer nossos apoiadores que estão conosco: Imobiliária Ortiz Imóveis, AMR Consultoria e Engenharia, Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, Recodalpo, Pasquale Serviços Contábeis, Vereador Dr. Jorge Amaral, Marmoraria Graniarte, Sebastiana Representações Limitada, Busnella Advocacia, Profly Internet, Construsul Construtora, Sabor da Serra Pizzaria, Cirurgião Dentista William Brandley, Milano Revestimentos e Decorações, Apolo Vigilância Eletrônica, Expresso Leomar, Madeireira Leal, Instituto de Oncologia de Juí, Pastelaria Meu Pastel, Fofurices da Kelly, Vida Card Planos de Saúde, Colchões Ortobon e Juí, JJ Lavacar de Júnior e Jean, também com Monique Seidler Estética e Bem-Estar. Cumprimentando a todos que estão conosco nesta noite, obrigado por estarem nos acompanhando. Nós começando mais uma live então nesta noite de quinta-feira e com muito prazer nós estamos recebendo nesse momento o delegado de polícia, Dr. Charles Dias do Nascimento, ele que vai falar conosco sobre tipos de crime, situação durante a pandemia. É um prazer nós receber o senhor por aqui. Tudo bem, doutor Charles? Boa noite. Boa noite, amigos Almir. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer, uma grande satisfação participar do teu programa, dessa live. Muito bem. Bom, o doutor Charles Dias do Nascimento, ele que é natural de São Borja, casado com Michele Angelita Schultz do Nascimento, foi funcionário do Banco do Brasil por 10 anos, formado em Direito no ano de 1996 pela Unijuí, aqui em Juí, possui mestrado em Desenvolvimento, Gestão e Cidadania, com concentração em Direito e Acesso à Justiça pela Unijuí, professor universitário desde 2001, nas disciplinas de Direito Penal, Processo Penal, Teoria Geral do Processo, Direitos Humanos, Direito Constitucional, tendo atuado nos cursos de graduação das universidades da UNOESC em Santa Catarina, Unijuí aqui em Juí, FEMA em Santa Rosa, IESA de Santo Ângelo e URI em Santiago. Atuou como professor de pós-graduação em Criminologia na FAPAS em Santa Maria, professor da pós-graduação da Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, no curso de Gestão da Investigação Criminal, também professor faixa preta, Defesa Pessoal israelense pela Federação Gaúcha, tomou posse como delegado de polícia do Rio Grande do Sul em 1999. Sua primeira lotação como delegado de polícia foi a delegacia de Santana do Livramento. Também trabalhou como delegado de polícia em Iraí, Santo Augusto, São Luís Gonzaga, São Borja e Santiago. Realizou mais de 30 cursos de aperfeiçoamento. São Borja ajudou a coordenar a Operação Navalha, que envolveu mais de 600 policiais, prendeu mais de 80 imputados acusados de tráfico e homicídio. Foi delegado regional de polícia da 21ª Região Policial, com sede em Santiago, de setembro de 2016 até maio de 2019, e assim segue seu currículo, é extenso, né? Atualmente é delegado titular então da cidade de Cerro Largo, recebeu várias honrarias pelos serviços prestados e em sua gestão como delegado regional em Santiago ajudou a coordenar várias operações na região, entre elas a Operação CPX São Borja, Operação Thanatos Itaqui, Operação Engélios, isso? Santiago, combate ao tráfico de drogas, que resultou na prisão de 50 investigados. Mas é importante destacar sempre, doutor, esse trabalho que o senhor realiza, como delegado de polícia. Eu tive o prazer de ser seu aluno, no curso de Direito lá em Santa Rosa, na FEMA. Foi em 2008, se eu não estou enganado, né? 2008, né? Doutor, seja bem-vindo aqui na nossa live. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho no momento, esta situação. Vamos começar falando pelo o tema principal que a gente convidou o senhor para participar aqui nessa nossa discussão, nesse nosso debate. Tipos de crime, essa situação durante a pandemia, como é que está para considerar esse momento? E vamos desde já agradecendo nossos amigos internautas que estão conosco, participando desta live, então, agradecendo a todos, desejando uma boa noite e vão curtindo, vão compartilhando também para que nós possamos chegar
maior número de pessoas. Doutor, então, vamos falar sobre como é que está essa situação nesse momento de pandemia, em termos de segurança, em termos de crimes principais, enfim, que estão ocorrendo, e esse trabalho que o senhor realiza na Polícia Civil em Cerro Largo. Bueno, antes de começar no tema proposto, né, eu quero salientar, né, que apesar de ter nascido em São Borja, eu me criei praticamente em Juí, né, tenho grandes amigos em Juí, né, e sou colega de turma de delegado do grande amigo Ricardo Miron. Colega do que é a região Miron. Exato. Isso. Então, tenho grandes amigos, minha família, grande parte da minha família mora em Juí ainda, né, meus amigos de infância moram praticamente todos em Juí, então é uma grande satisfação, né, estar retornando, pelo menos via live, né, esse convívio na cidade de Juí. Sim. Pois bem, os crimes, né, com relação a esse período que estamos passando, né, a tal pandemia, nós temos um período bem proposto a alterações cíclicas. Né? Nós temos que considerar como estava a ocorrência de crimes antes da pandemia, antes de março, né? Durante e como está agora. O que nós podemos perceber? Bom, embora eu trabalhe em Cerro Largo, né, trabalho em Cerro Largo há 1 ano, então, desde que começou a pandemia e até o momento eu sou titular em Cerro Largo, toda a situação que ocorre em Cerro Largo e região, que abarca aqui a delegacia, são 4 cidades, se reflete nas outras regiões, ou seja, o tipo de crime, né, mais praticado e o percentual desses crimes. Né? Então, o que a gente pode referir? Nós tivemos um incremento, né, um ápice nas ocorrências dos crimes mais graves. Eu posso apontar assim, a Polícia Civil sempre traça indicadores considerando os crimes mais graves: roubo, homicídio, né, roubo à residência, furtos, feminicídios, né, esses mais graves, tráfico. Né. Então nós tivemos um ápice de ocorrências no final de abril, início de maio, né, nós tivemos um aumento considerável, né, e de lá para cá o número de ocorrências foi diminuindo. Né. Então hoje, em julho, entre julho e agosto, nós temos o mesmo patamar de março, ou seja, as ocorrências aumentaram até final de abril, maio, e agora estão diminuindo, voltando à normalidade. Né? E é bom considerar outra situação. A Polícia Civil também fez um levantamento, né, de ocorrências desses crimes mais graves, né, conforme as bandeiras. Isso é muito interessante. Né? Então, é notório, né, quando existe o relaxamento de bandeiras, ou seja, existe um afrouxamento, né, do distanciamento, os crimes graves aumentam. É claro, é óbvio, porque existe maior circulação de pessoas. Né? Então, mas esses aumentos, conforme o levantamento da Polícia Civil, esses aumentos são cíclicos. Né? Uma semana aumenta, outra semana diminui, mantendo-se numa média. Nada que podemos apontar assim como um aumento muito expressivo ou uma diminuição muito expressiva. Muito bem. Bom, doutor, enquanto isso nós vamos cumprimentando nossos amigos internautas que estão conosco. Boa noite para a Cledi Nazi, né? A Cledi e o Joaninho estão assistindo. Rosângela Valberlink, lá em Salvador das Missões, boa noite, está nos acompanhando. Minha colega de academia, Rosângela. Rosângela, tua colega de academia, legal, um abraço para ela, né, lá em Salvador das Missões, né? Colega, nossa amiga também, ela por lá, o Pedro, sua família aí, o Norton, a Marjana, né, o pessoal lá em Salvador das Missões, nós somos meus amigos lá, doutor. Também, que mais aqui, a Ana Lúcia Moraes, boa noite. Michele Angelita Schultz Nascimento, boa noite. A Shirley Evandro, boa noite.
Conhece, né? Ela também, doutor? Conheço. Tá bom. O que mais está acompanhando nós aqui? E, enfim, queremos cumprimentar também os amigos que estão acompanhando a nossa live pelo Facebook, também pelo nosso site, almirsoaresnoticias.com.br, todos que estão nos acompanhando, né, na live desta noite. Agradecendo a todos que estão acompanhando, então, aqui, nossa transmissão, né, fazendo com que os nossos amigos possam acompanhar a live e trazer, né, todos esses assuntos, esses temas que nós estamos abordando. Ione Elton Maccione, também obrigado por nos acompanhar. Vamos ver quem mais aqui está conosco na live, que nós queremos cumprimentar também. Ao João Carlos dos Santos, ele disse que o meu amigo de infância, o pai dele, né, o João Carlos disse, né, que o seu pai foi amigo de infância dele, pelo que eu entendi, foi isso daí, né? Grande João Carlos, né? João Carlos dos Santos, né? Que também está nos acompanhando. Abraço, João. E que mais aqui? Josemara Valandro, boa noite. A Tânia Maria Valandro também, boa noite. A Zoé Soares também, boa noite. Enfim, nossos amigos todos que estão acompanhando aqui a live, obrigado aí pela companhia. Vamos compartilhar, né? Então, quem está acompanhando, compartilha. Vamos lá, compartilha, vai em compartilhar para que nós possamos atingir o maior número de pessoas. Doutor, agradecendo também a retransmissão aqui do portal Rua do Comércio, também aí de todas as plataformas aí também do João Prateado, Rádio Imigrante, estão também retransmitindo aqui a nossa live. E também agradecendo o apoio da AZ Manutenção e Configuração de PCs e Notebooks. Obrigado a todos que estão conosco. Doutor, o senhor falou em crimes vários que ocorrem, delitos, enfim, neste período de pandemia, destacando alguns mais graves, outros não. Os quais que daria para considerar como mais grave nesse período? Quais são os principais tipos de delitos que vêm sendo registrados, verificados nesse trabalho aí da Polícia Civil aí no momento, doutor? No que se refere à pandemia, né, logo nos primeiros períodos, né, que nós começamos a sofrer as consequências da pandemia, os crimes que eu considero mais graves que aconteceram aqui na região, isso se reflete também no Rio Grande do Sul, né, são os crimes que envolvem violência doméstica. Uhum. Nós tivemos várias ocorrências, tivemos um aumento significativo, né, mas também se normalizou. É claro, as pessoas mais em casa, não acostumadas com essa situação nova, né, de distanciamento social, né, de não poder sair para se divertir, acabou naquele momento estourando em casa. Uhum. Então nós tivemos várias ocorrências de violência doméstica, várias situações de afastamento, lesão, né? Mas depois, como disse antes, né, depois de final de abril, maio, começou a normalizar de novo, né? Então, inclusive nós tivemos no Rio Grande do Sul, né, uma redução de 4% de feminicídio. Uhum. Né? Então, aliás, nós tivemos redução nesse período de todos os crimes, né? Todos os crimes mais graves nós tivemos redução durante a pandemia. Isso é um resultado aliado não só ao trabalho da Polícia Civil e da Brigada Militar, né, mas também da conduta das pessoas. Uhum. É bom salientar isso. Sim. É só a questão da repressão. As pessoas em casa, né, com a pandemia, elas estão em casa em razão da pandemia. Uhum. Né? Então, elas estão sensibilizadas. E isso também ajuda a prevenção de crimes. No primeiro momento teve um acréscimo de violência doméstica, mas depois normalizou. É um conjunto de fatores. Uhum. É um conjunto de fatores. Sim, o senhor falando em feminicídio, até estava acompanhando uma informação divulgada ontem por parte do governo do estado, né, referente a esta situação, esses crimes, aliás, essas situações aí com relação a delitos que envolvem feminicídio, teve uma redução no mês de julho, de acordo com os dados aí do governo do estado. Até vou achar aqui a informação só para nós falar em termos mais concretos aqui, ó. Feminicídios caem redução
cai em 86% em julho e reverte o acumulado do ano no Rio Grande do Sul. É a informação que o governo do Isso, estado divulgou ontem, né, doutor? isso. Então, Isso, 86% em julho, né? exato. Uhum. Daí reverteu o acumulado, e o acumulado é a redução de 4% Sim. nesse ano. Então foi uma redução significativa, né? Que envolve vários fatores, né? Conquanto seja um índice divulgado pela Polícia Civil, esta consequência não é só do trabalho da Polícia Civil, é da prevenção da Brigada Militar também, né, aliado, né, às condutas. Né? Não a Polícia Civil combater o crime e a Brigada Militar tentar prevenir se as pessoas não mudam a conduta. Então as pessoas estão mudando a conduta. Exato. Né? Sensibilizadas pelo período atual que estamos vivendo, que é a pandemia. Né? Estamos num período de medo. Sim. Medo. Durante o medo a gente naturalmente se retrai. E esse medo e essa retração também refletem na prática de condutas criminosas. Claro. Agora, o senhor citou também os crimes de violência doméstica, enfim, outros casos que ocorrem em termos aí de violência doméstica. Quais são os principais? E isso é reflexo da pandemia, das pessoas terem ficado mais em casa também, doutor? Isso foi num primeiro momento, né? Nos primeiros períodos, lá por março, abril, as ocorrências que envolvem violência doméstica de maior quantidade, né? Nós temos os delitos de ameaça, a recordista, né? O crime recordista, a ameaça, seguido de lesão corporal. Mas o campeão de audiência, né? De ocorrência é a ameaça. Ameaça, ameaça. Sim. Exatamente. Agora... E com vários, e como consequência, né, nesses períodos que teve o aumento, né, é uma consequência imediata de afastamento do agressor do lar. Né? Nós temos uma atuação muito forte do Poder Judiciário nesse sentido, né, e inclusive um número muito grande de prisões por descumprimento de medidas. Sim. Né? Ou seja, a mulher sofre violência doméstica, procura os órgãos, procura a polícia encaminha, né, o procedimento ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário determina as medidas de afastamento do lar, ou seja, ele não se aproximar da casa, não ter contato com a esposa, com a mulher, e ele descumpre imediatamente, pelo que a gente tem percebido, o Poder Judiciário tem atuado de forma enérgica, decreta a prisão com a maior rapidez possível. Bom, muitos casos ocorrem nesse sentido de as partes no momento de representar acabam não fazendo, ficam aquele período aí, depois acabam voltando. Como é que tem se considerado esses pontos também aí? Eu lembro que até no tempo de faculdade, quando a gente fazia o estágio, era encaminhado através do escritório modelo algumas questões. Nesses casos de violência doméstica, daqui a pouco, quando marcava a outra audiência, né, para ouvir as partes, já chegavam os dois que teriam se acertado e aí acabavam retirando. Tem se considerado muito também essas questões assim, doutor? Então, também. Até acontecia bastante, né, antes da Lei Maria da Penha. Depois da Maria Penha, continua acontecendo, mas uma quantidade menor, porque a renúncia é só em juízo. Então, dificulta um pouco a desistência, mas ainda existe uma grande quantidade de desistência. Né? Isso dificulta até o combate, né? Com certeza. Mesmo que, minha opinião pessoal, né, um conflito familiar, né, não é caso de polícia, a polícia deve ser procurada em último caso, né, que é a situação que ocorre quando ocorre lesão, ameaças de morte, né? Quando os órgãos são procurados, né, eles têm que ter um respaldo, inclusive, né, da esposa e não desistir, senão não surta efeito. Né? Mas, felizmente, a situação envolve uma série de fatores também, né? A mulher tem que ter uma rede de proteção para que não seja obrigada até a fazer as pazes, a retornar com o esposo,
porque muitas vezes ela é dependente economicamente do esposo, né? Uhum. Ou também, muitas vezes, a mulher quer preservar a família, né? Então ela tem que ter uma rede de proteção para que não volte a ser agredido. Sim. Né? E preservar sempre a família. Uhum. Né? Eu até não tenho assim, até hoje eu não vi um trabalho acadêmico, né, nem de pesquisa, até uma hora dessas eu vou me dedicar a fazer uma pesquisa para verificar quantas condenações existem nesse caso. Uhum. Condenações mesmo. Né? Sim. Tanto tempo de prisão por ter agredido a mulher. Né? Eu tenho quase certeza que pelo menos mais da metade não chegam a ser condenados. Sim. Né? Uhum. As mulheres desistem, né? Existe uma série de fatores, né? Então isso atrapalha o combate. Né? Uhum. É óbvio. É óbvio. Fica esse círculo vicioso. Uhum. Né? E as histórias são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. Ele é um homem bom, só é assim quando bebe, mas bebe todos os dias. Né? Foi só a primeira vez, mas tem umas quantas primeiras vezes, né? Pois é. Anos e anos e anos e anos. Né? Fica esse círculo vicioso. Né? Eu tenho 21 anos de delegado de polícia e antes da Maria da Penha eu já tive situações terríveis, assim, de agressões a esposas, e que a gente, no momento que a gente ia prender Uhum. o agressor, a mulher defendia. Uhum. É triste relatar isso, mas é o que acontece muitas vezes. Então a gente, sempre que pode, esclarece as vítimas das consequências desse tipo de conduta, né, das consequências que o Estado busca em punir o agressor, das consequências que os filhos podem sofrer se continuar as agressões, para que não ocorra desistência. Uhum. Bom, o senhor que trabalhou em várias cidades, doutor, quer dizer que essas situações aí que o senhor está relatando não se tem como definir se acontece em cidade pequena ou cidade grande, pode-se dizer que é uma parte genérica isso, desses fatos aí nessas situações? É como o tipo penal, né? Uhum. Violência doméstica, isso ocorre em qualquer cidade, em qualquer classe social. Uhum. Não tem distinção alguma. Né? E a proporção é exatamente igual ao tamanho da cidade. Sim. Então, ocorre em todas as cidades. Todas as cidades que eu trabalhei, mesmo antes da Lei Maria da Penha, depois da Lei Maria da Penha, as agressões, as motivações são praticamente as mesmas, as desistências são por conta dos mesmos motivos também. Uhum. Então, como eu falei antes, é um círculo vicioso. Sim. É um círculo vicioso que infelizmente estão usando a polícia para resolver. Como o problema é bem anterior ao caso de polícia. Uhum. Então, como tudo no Brasil, né, qualquer quer reprimir alguma coisa, quer evitar alguma conduta, lançam a lei punindo. Sim. Aí eu jogo a polícia. Sem pensar na rede de proteção, no desenvolvimento da família, na preservação da família, sem estrutura alguma. Exato. Bom, agora já que o senhor falou com relação a essas questões de mudança, enfim, vamos entrando num outro assunto, e eu agradecendo aí a Ione Maccione, diz muito boas explanações, a Cledinazzi também está assistindo, parabéns, como sempre, live muito boa. Adriane Thomas, obrigado também. Zaira Maria Soares Vargas, boa noite, obrigado. Júnior Alves, boa noite, que estão acompanhando a nossa live. Bom, doutor, o senhor comentou um assunto agora e eu acho que é importante também nós ressaltar quanto à parte do que nós tivemos há pouco tempo aí, as mudanças, né, na legislação, em alguns, o Código de Processo Civil teve alteração, também tem essa discussão aí com alguns pontos do Código de Processo Penal, e o senhor também até escreveu há pouco um artigo com essas sugestões, algumas questões que o senhor entende serem importantes quanto aos pontos principais que envolvem o Código de Processo Penal. Quais seriam, de que forma que também o senhor vê
esta legislação quanto a estes aspectos, já que, como o senhor disse, a Lei Maria da Penha mudou vários pontos após isto. O Código de Processo Civil também teve muitas alterações quanto a estas novidades implementadas. No CPP, o que pode ser implantado ainda dentro da realidade desses crimes e com essas alterações, o que o senhor sugere dentro desse seu artigo? Nós, em parceria com o professor Felipe de Santiago, nós escrevemos um artigo, né, que compôs o livro Pacote Anticrime, Mudanças nas Leis Penais e Extrapenais, né, que faz parte dessa mudança do Código de Processo Penal também. Nós tivemos alterações importantíssimas no Código de Processo Penal, né, e no que tange aos crimes e à atuação da polícia, uma das mais importantes é a formalização das coisas apreendidas, né, preservação, chama-se cadeia de custódia, ou seja, a polícia, quando atua num local, faz uma apreensão, já tem que lacrar aquele material apreendido, e esse material fica sob responsabilidade do agente que apreendeu, da autoridade que apreendeu, fica lacrado até a fase processual para preservar a prova, isso é muito importante. E tivemos também alterações no Código Penal. A parte do artigo que tocou a mim e ao professor Felipe escrever é referente à questão do desarmamento. Tivemos alterações na lei de desarmamento, na 10.826, o famoso Estatuto do Desarmamento, alterações importantes. Muita gente não sabe, o que a gente sabe, a grosso modo, que foi liberado o comércio de armas, Sim. que antes não eram liberados, os chamados calibres mais fortes. Não vamos falar aqui em termos técnicos, né, que senão o pessoal não, Sim, exato. não entende muito. Os calibres mais potentes. Não sabe ou não divulga é que a pena para quem tem um calibre mais poderoso sem autorização também aumentou. Então, a posse de arma de uso restrito aumentou. O comércio de armas de calibre restrito, mais potentes, sem autorização, também aumentou. E, inclusive, está sendo penalizado atualmente quem vende em casa. Sim. Quem vende em casa as armas, esse tipo de arma, pode ser enquadrado, interpretado como comércio, mesmo sendo uma residência. Isso é uma alteração muito importante. A pessoa poderia vender em casa e dizer assim, não, mas eu não tenho um comércio. Sim. Eu estou vendendo em casa. Agora é considerado comércio. Então, o ponto importante do artigo, né, o porte, a venda, sim, de acordo com o Estatuto e as portarias do Exército, os decretos do governo federal, está liberado a compra para calibres mais fortes, mais potentes, mas a pena para quem comprá-los sem autorização também aumentou. Muito importante. Essa é uma das alterações mais importantes no que se refere ao Estatuto do Desarmamento. É isso que a gente... Muito bem. Ok. Bom, seguindo nesses pontos também, e em termos de crime, que a gente observa também aqui, em Ijuí principalmente, e não é diferente em outras cidades, doutor, e aí em Cerro Largo também, com certeza, e Redondeza, a gente acompanha algumas informações também nesta linha, é quanto à parte de drogas. Como é que dá para considerar também este crime, esse tipo de delito nesse período que vem aumentando muito, né, essa situação aí com relação ao tráfico e associação ao tráfico de drogas? Esse foi um dos crimes que não diminuiu muito. Por conta da demanda, né? Eu tenho uma expressão que alguns já escutaram, né? Ninguém vende areia no deserto. Que vende no deserto é água. Exato. O que eu quero dizer com isso? Demanda. Né? Onde tem quem compra, tem quem vende. Né? Então, isso também depende do tipo de cidade, do tamanho da cidade, da região. Né? A demanda é geral. Então, o tráfico é muito difícil de combater.
por conta da demanda, né? Então, em toda a minha atuação como delegado, sempre foi um dos focos principais de toda a Polícia Civil, o combate ao tráfico. Nós vemos diariamente, apreensões de toneladas, quilos de drogas, de todo e qualquer tipo de droga, dinheiro, carros, e não para. Uhum. Por que não para? Porque existe a demanda. E, aliado a isso, o alto faturamento. O tráfico movimenta uma gama, uma gama muito grande de dinheiro. Só para te ter uma ideia, certa vez em São Borja, nós conseguimos prender um grande traficante de lá. Isso faz o quê? Faz uns 5, 6 anos. E nós conseguimos pegar a contabilidade dele naquela época. Uhum. Os apontamentos, depósitos, tudo. Naquela época, por semana, ele movimentava 300 mil reais. Que coisa. Por semana. Olha só, por semana. Então, isso atrai o traficante. Uhum. A rentabilidade. E atrai também o consumidor. Quanto mais droga para o consumidor, melhor. Uma característica importante que nós temos notado é a migração dos grandes centros para o interior desse tipo de delito. As chamadas facções. Hoje, não é raro a gente, uma cidade de médio porte, se dizer, lá é a facção tal que está. Facção tal. O que seria isso? Migração. Migração para o interior. Por conta do quê? Da demanda. Exato. Os traficantes, as facções não estão fugindo de Porto Alegre. Eles estão ramificando sua atuação. Tem ramificações em todas as partes, então, no interior. E até nesse contexto todas aí... As partes. Então, é muito difícil. Nesses pontos até o que é difícil também de entender, né, como essas facções acabam se criando com seus líderes dentro dos próprios presídios, né? Porque na verdade grandes líderes comandam de dentro dos presídios essas facções, e aí o crime acontece lá fora, mas sempre com o comando da liderança da parte de dentro dos presídios. Essa é uma situação bastante difícil, até dizer, mas como que lá está preso, estaria o chefe da facção comandando o crime através do celular, enfim, dentro do presídio? Um ponto difícil de combater isso também, né, doutor? Isso é uma dificuldade do Estado, né, em combater esse tipo de crime, porque tem, embora, né, a Polícia Civil, a SUSEP, né, e o próprio governo, né, todos em conjunto, o Poder Judiciário, o Ministério Público, tentem, né, evitar esse tipo de atuação, né, nós temos leis permissivas de visitas, de contatos, né, de saídas temporárias dessas pessoas, e nesses momentos elas conseguem se articular. Eu tenho até com relação a essa de comandar de dentro do presídio, eu tenho uma situação, quase de chorar. Se não fosse verdade, não estaria aqui contando. Quando eu estava em Santiago ainda, uma pessoa me chamou no Face e disse assim, é tu mesmo? Me convidaram para ser amigo, mas eu não sei se é tu. Bom, travou. Nós tivemos uma queda aqui no sinal do doutor. Vamos tentar restabelecer para a gente seguir aqui, porque nós tivemos uma queda. Doutor, só agora está tudo bem, né? Estamos retornando. Aqui, nós tivemos um problema aqui, uma queda no sinal. Eu gostaria que o senhor repetisse a história aqui, que travou um pouco quando o senhor contou, né? Parou aonde? Parou onde disse assim, não sei se é você ou tal que estaria sendo a pessoa. Vai que é. Aí, o que essa pessoa fez?
é, fez um fake do meu Face, com minhas fotos Ah, sim. como lado, com a foto da família, e Aham. estava aplicando golpe, até no OLX, Ah, sim, dando que materiais coisa. de Uhum. construção, quartos, mobiliando casa e se passando por delegado Charles. Uhum. Não, não, não contente com isso, ele começou a aplicar o golpe dos nudes, o Que famoso coisa. golpe dos nudes, usando o meu Face. Aham. Então ele mandava armadilhas para uh, pessoas aceitarem o convite, Uhum. trocava, trocava fotos, assim que essa pessoa, a vítima, mandava fotos nuas ou seminuas, ele começava a chantagear. Para vocês terem uma Que ideia, até coisa. um médico de Santa Catarina caiu É. e depositou mais de 20 mil reais na conta. Né? Ah. Ou seja, tá. O que eu fiz? Instaurei um inquérito, consegui rastrear Uhum. o fake. E sabe quem era o dono do fake? Hum. Um preso na segurança máxima Que na paz. PASC. Que coisa. Ou seja, o lugar que era para ele estar isolado, preso, olha só, PASC, Presídio Uhum. de Segurança Máxima do Rio Grande do Sul. Ele estava fazendo esse tipo de coisa. É. Né? Então, vem a calhar com o que tu falasse, né? É uma É. dificuldade muito grande. É. É um sistema que é difícil, mas claro que isso o Estado deveria de agir, uma maneira de tentar bloquear Bloquear, talvez os sinais de celular na parte interna, né? Porque é difícil, como o senhor disse, as pessoas vão fazer visita, acabam levando de uma forma ou outra, mas se existem tantos locais aí que não pega celular, não tem acesso a celular, deveria de encontrar uma forma de pelo menos bloquear o sinal nesses locais para que não pudessem ser utilizados os celulares de dentro de um presídio, de uma penitenciária, enfim, para não acontecer esta forma de comandar o crime de dentro do presídio, né, doutor? é interessante esse negócio de sinal é interessante, Aham. porque eu, delegado de Polícia Cerro Largo, moro aqui no interior de Salvador das Missões, e não pega celular. Pois é, verdade. Aí Não pega celular. não pega o celular. Eu tô na internet aqui, fibra ótica, mas o celular não tem sinal aqui. Sim. Eu bonito lá na prisão com Lá todo na sinal. prisão ele tem o sinal tranquilo, pois é. Doutor, aqui, ó, o Leonel Castanha, ele diz, boa noite, Zalmir, um forte abraço, meu amigo e colega da Unisvi, delegado Charles. Lembra do Leonel Castanha? Lembro, É, lembro. vai ser o Grande colega, abraço aí. então, ele. Vê quem mais está nos É, acompanhando, o Carlos Garcia, diz grande profissional. A Esther Amaral Milani também está assistindo, boa noite. Ângela Mablicogo, boa noite. João Vargas, boa noite. Liciane Calegari, em Santo Ângelo, boa noite. E quem mais aqui? A Maria Elizabeth Jusviac, também boa noite, também em Santo Ângelo. Boa noite para o Alex Santos, né? Estão nos acompanhando aqui, nossos amigos internautas. Vamos lá, vamos compartilhando a live para que nós possamos chegar ao maior número de pessoas que estão assistindo, então, nessa noite. Nosso bate-papo aqui com o Dr. Charles Dias Nascimento, delegado de polícia, hoje atuando então na Delegacia de Polícia de Cerro Largo, já teve passagem por vários municípios, né? 21 anos a polícia como delegado, é isso, doutor? 21 anos como delegado. Uhum. E antes eu trabalhei no Banco do Brasil, né? Era funcionário 10 do anos como Brasil. concursado. Eu fui menor estagiário em Juiz. Ah, é? Que legal. Menor Uhum. estagiário no Banco do Brasil. Sim. Bom, vamos falar agora um pouco sobre também, aqui tem várias questões que envolvem o seu currículo, como a gente falou no início aqui. Vamos citar alguns deles. Eu falava com relação à parte de operações aí principais que o senhor participou. Gostaria que o senhor falasse um pouco, comentasse sobre algumas delas. Vamos começar falando dessa lá em São Borja, que o senhor ajudou a coordenar a Operação Navalha, né? Que envolveu mais de 600 policiais, prendeu mais de 80 imputados acusados de tráfico e homicídio. Como é que foi esse trabalho? Nos relate, se possível, aí, doutor. Na época, veja só, essa Operação Navalha envolveu o combate ao tráfico. Aham.
né? Então, todas as grandes operações da Polícia Civil têm envolvido ao tráfico. Né? Tamanho é o combate, tamanho é a existência desse tipo de crime. Na época, eu ajudei o delegado titular, eu trabalhava em São Borja, juntamente com o delegado GR, né, e nós organizamos essa operação. Envolveu, na época, foi a maior operação da Polícia Civil do Estado. Uhum. Foi uma operação muito bem planejada, né, pelo delegado GR, com minha ajuda, né, envolveu 600 policiais de todo o Estado, né, só da Polícia Civil, isso é bom salientar, toda a operação só com policiais civis, né, e num mesmo dia nós prendemos mais de 80 pessoas ligadas ao tráfico. Num único dia. Sim. Essa operação foi resultado de 2 anos de investigações, né, e todas as prisões foram decorrentes de mandados de prisão pedidas pela autoridade. O delegado pediu a prisão e nós cumprimos na operação. Ou seja, a operação em si, que envolveu 600 policiais e prendeu mais de 80 pessoas, foi o ápice, né? O término da investigação. Ou seja, ali encerrou, né, estava tudo pronto, e nós tivemos um grande êxito. Né? Conquanto tenha tido essa grande operação em São Borja, né, logo no ano seguinte nós estamos fazendo outras e outras e outras, e não para nunca esse tal de tráfico. Pois é. Que situação é essa, né? Uhum. Bom, nesse trabalho agora de operações, que com certeza foram diversas que o senhor realizou nesse período como delegado de polícia, qual a mais importante que o senhor participou ou coordenou dentro dessas atividades, diretor? Essa operação navalha foi a mais importante que eu participei, né? Uhum. Eu ajudei a coordenar, né? Foi a mais importante e maior, né, com o maior número de prisões. Nós tivemos também uma operação muito importante em Santiago, que nós praticamente sitiamos um bairro todo lá. Uhum. Também envolveu mais de 100 policiais. Teve a participação do Ministério Público, inclusive, na operação. Né? Prendemos mais de 20 pessoas. Cercamos todo o bairro de Santiago, onde várias pessoas estavam envolvidas com tráfico. E uma coisa muito interessante, muito importante, que marcou muito a nossa passagem por lá, foi a transmissão dessa operação de Santiago, né, diretamente para a Secretaria de Segurança em Brasília. Sim. Online. Uhum. Então, toda a operação transmitida direto. O ministro da Segurança estava lá em Brasília, numa mesa, com toda a cúpula da segurança de Brasília, né, olhando a nossa operação. Brasília, a chefia de polícia em Porto Alegre. Então, creio que essa, né, de repercussão foi uma das mais importantes também. Sim, que bom, pois é. E são pontos que contribuem muito, com certeza, até para essa sequência de trabalhos, esse tipo de operação, né, doutor? Porque quando se tem uma repercussão desta forma, indo até os próprios, como o senhor disse, direto para os órgãos maiores aí da segurança pública, já podem verificar também todas as dificuldades, que outros pontos que nós vamos abordar também, a dificuldade que vive também o policial, o trabalho, enfim, que é realizado no dia a dia, como passa durante uma operação, né, que são muitas, né, que a gente conversa com frequência aqui com nossos policiais, que o senhor citou há pouco, o doutor Ricardo Miron, delegado regional de polícia aqui da 23ª Região, e a gente, seguido, conversa com ele fala desses problemas que existem, falta de pessoal, dificuldade no dia a dia, enfim, né, de trabalhar, e nós já vamos entrar nesse assunto. Antes eu cumprimento também Maria Cavinato, que está conosco, ela diz muito importante tema, vamos ver quem mais aqui que está também conosco, a Maria Elizabeth Jusviac, diz muito interessante o tema abordado, parabéns, obrigado. A Márcia Miller também, obrigado, que está nos acompanhando.
Aqui mais aqui que entrou há pouco que eu estava vendo, a Ana Carla Milani Nazi, grande abraço também, né? E nós vamos seguindo. Doutor, sobre esse trabalho do policial agora, como é que dá para considerar esse momento? Porque a gente sabe que faltam muitos policiais, falta o delegado, falta agentes, enfim. De que forma? Quantos municípios você atende, por exemplo, aí na região de Cerro Largo agora? 4. 4 municípios, mas também Quatro faz plantão. Mas, eu respondo mais por gaúchos, eu respondo por 5 municípios. 5 municípios, é. Uhum. É. Quando o delegado. Oi. Quando o delegado em Santiago, o senhor era regional em Santiago, o senhor foi, né? Isso, regional de Santiago. Isso. E quantos municípios eram atendidos pelo senhor naquela época? 14. 14 municípios. E delegados também, com certeza, falta bastante, né? Faltam bastante. Nós temos atualmente uma falta muito grande, tanto de delegados como agentes. Nós temos concurso em andamento. Não vamos suprir a necessidade das vagas. Né? Então, para você ter uma ideia, nós temos um efetivo praticamente igual ou até menor do que o efetivo de 68, 70. Menor, então, né? A defasagem é muito... muito grande. Vejo que nesse período a criminalidade aumentou muito. Os recursos financeiros dos grupos organizados criminosos também aumentaram muito, né? E nós sofremos muito atualmente com a falta de gente. Até a falta de estrutura, viaturas, a gente não tem sentido tanto. O governo tem se esforçado em repor, né? Material de expediente, viaturas, na medida do possível, né? Mas a grande dificuldade que nós encontramos atualmente é a falta de pessoal. Então, o que a gente... Quando a gente aborda esse tipo de assunto, né, e expõe para a sociedade essa dificuldade, né, a gente não está, digamos assim, reclamando, né, está expondo uma realidade. Claro. Né, e a gente busca atender as comunidades, as cidades, racionalizando essa falta de gente. O uso de recursos humanos a gente busca racionalizar. Como? Com inteligência. Nós somos uma polícia de investigação e nós temos que usar outros meios, né, que supram a falta de gente. Sim. Então nós temos outros instrumentos, outras ferramentas e graças ao empenho dos policiais... Opa, nós perdemos o contato do doutor. Está nos ouvindo, doutor? Está ouvindo? Acho que caiu o contato dele, não estou ouvindo o doutor aí, não sei se nós perdemos o contato com ele, né? Ou o que aconteceu aqui que não estou ouvindo mais ele nesse momento. Só alguém me responde aqui se está acompanhando, se está saindo o áudio, porque eu perdi. Está ouvindo, doutor? Está ouvindo? Então pode continuar aí, que eu não estou lhe ouvindo. Aí. Pode continuar, então. Não sei se o meu, então, talvez eu perdi o meu contato, então, né? Pode continuar, doutor, então. Se alguém pode me responder aqui se está ok o sinal, até porque eu perdi o meu retorno aqui, né? Não sei se está tudo ok, né? Para nós prosseguir nosso bate-papo aqui então com o doutor. Se ele está ouvindo, pode até dar sequência quando eu falava com essa parte aí do efetivo, né? Então, pode continuar. Doutor, ainda, seguindo, então, pode seguir aí falando, então, sobre esta parte aqui, vamos ver aqui a Sandra Vidal Nogueira diz, dar visibilidade para a dinâmica dos trabalhos, detalhar os avanços, os princípios, desafios, muito importante. Parabéns, delegado Charles e sua equipe atuar nessa região, na região de fronteira. Tá sem áudio, então, aqui, ó. Se você, doutor, não. Pois eu também não estou ouvindo o doutor, né? Não estou ouvindo o doutor aí, não sei se deu problema no sinal dele. Ver se conseguimos. Ele disse que está me ouvindo, né? Então, não sei se ele está sem áudio, né? Então, se está sem áudio, o sinal do senhor. Vamos tentar restabelecer o seu sinal, então, doutor. Não sei se o senhor perdeu o contato. Fala aí, doutor, vê se eu consigo lhe ouvir agora. Não estou ouvindo, não estamos ouvindo ele. Está sem áudio, então deu algum problema no seu equipamento aí, porque aqui está tudo ok. Eu estou até verificando nosso sinal aqui, está tudo ok, só
nós perdemos com ele lá. Bom, doutor, por favor, tente restabelecer, quem sabe, o sinal aí. Vamos tentar restabelecer o seu sinal para ver se nós possamos continuar. Deve ser algum problema lá no telefone dele que acabamos perdendo o contato. Enquanto isso, eu vou dizendo aqui, ó, que nós estamos sempre agradecendo nossos apoiadores, Imobiliário Ortiz Imóveis, AMR Consultoria e Engenharia. Agora nós perdemos o contato todo aqui. Vamos tentar restabelecer, né? Vamos restabelecer. Deu certo? Alô, doutor, agora sim, acho que deu certo, né? Acho que deu certo agora. Vamos restabelecer aqui de novo. Vamos lá, vamos seguir. Opa, tudo certo, doutor? Tudo certo aí, doutor? Continuando, então, eu estava falando que a gente busca trabalhar mesmo com essa dificuldade de pessoal, buscando racionalizar, buscando outras ferramentas, né? E é bom salientar, né, que mesmo com mais de 40 meses com salários atrasados, né, mesmo tendo que trabalhar direto mesmo durante a pandemia, porque não importa a bandeira, pode ter até bandeira preta, nós também estamos na linha de frente, né, assim como o pessoal da saúde, nós não podemos ter esse distanciamento e trabalhar em casa, né? Sim. Apenas em alguns casos nós estamos trabalhando direto. Mesmo assim, né, nós estamos conseguindo suprir, né, trabalhar com afinco e suprir as necessidades da comunidade. Isso é bom salientar. É só verificar a redução dos índices criminais. Sim. E até o aumento de operações e prisões. Nós tivemos no último ano, no último semestre, melhor dizendo, último semestre aqui no Rio Grande do Sul, mais de 5 mil prisões, mais de 300 operações. Né? Então, mesmo durante esse período de pandemia, nós, a Polícia Civil, estamos empenhados em atender as nossas comunidades. Sim, muito bem. Bom, como o senhor disse antes, né, o trabalho continua, né, doutor? Mesmo nessas dificuldades, esses problemas, o trabalho segue, o trabalho continua, deve seguir, né? O crime não para, né? O crime não para. Pelo contrário, infelizmente aumenta. Muitos aumentam, né, esses crimes, né, esses delitos aumentam. Doutor, eu gostaria até de fazer umas questões bem importantes, que eu acho que sempre, quando a gente fala em segurança pública, quando fala com autoridades policiais, e sempre é um prazer conversar com uma pessoa assim como o senhor, que coloca esses pontos, como vive o dia a dia, a polícia, como é realizado esse trabalho, enfim, no dia a dia, porque muitas vezes as pessoas não sabem qual o procedimento, qual o encaminhamento que é feito. Mas eu tenho que fazer uma ocorrência, eu preciso ir na delegacia, qual o encaminhamento que é feito após isso, para se formar um processo, enfim. Gostaria que o senhor explicasse um pouco o trabalho da Polícia Civil, como é, qual o encaminhamento que é feito por parte do cidadão até chegar a um processo, enfim, todo esse sistema, enfim. Vamos voltar à aula um pouco, doutor. O senhor que foi meu professor na faculdade de Direito, lá em Santa Rosa, na FEMA, vamos voltar à sala de aula um pouquinho para explicar como é que funciona esse processo aí da investigação policial e o trabalho, enfim, aí do delegado de polícia. De modo bem sucinto e tem muitos termos técnicos, né? Então, assim, a parte da Polícia Civil é a parte de investigação, né? Ou seja, é a parte atuação repressiva. Sim. Uma vez que o crime acontece, não consegue ser evitado, entra em ação a Polícia Civil, que é dirigida por delegados de polícia, né? Então, a Polícia Civil inaugura um procedimento, normalmente um inquérito policial, e começa a investigar, para ter como objetivo identificar quem praticou o crime. Sim. Né? Juntar provas daquele crime e quem praticou aquele crime. Com esses elementos, ele encerra o inquérito policial e remete ao Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário, por sua vez, remete ao promotor de justiça, que vai analisar o inquérito e vai ver se tem condições de denunciar, inaugurar uma ação contra aquele autor do crime. Né? E assim começa o processo. Né? Começa todo o processo que, ao final, né, vai condenar ou absolver aquela pessoa que praticou o crime. Então, de modo bem sucinto é isso. De modo geral,
Agora, a atuação da Polícia Civil é a parte mais, digamos assim, mais sensível de todo esse caminho, né? Porque busca juntar elementos probatórios. É muito difícil, né? Então, isso a gente até pode fazer uma conexão com as dificuldades. Para te ter uma ideia, né, um inquérito policial de um crime bem fácil de ser resolvido, é um crime que ocorre bastante, mas quando tem autoria, quando a gente sabe quem praticou, é fácil de terminar, tipo um furto. Uma pessoa furta uma televisão, né, e nós começamos a investigar e logo descobrimos quem é o autor. Ou até vira assim, ó, o fulano de tal furtou a minha televisão. A gente já sabe, a polícia já sabe quem é. Mesmo sabendo quem é, a polícia demora pelo menos 10 dias para terminar este inquérito. Pelo menos. Este inquérito fácil, né? Porque nós temos toda uma série de formalidades, temos que fazer perícias, levantamentos, inquirir testemunhas, encerrar, chamar quem praticou o crime, né? Toda essa formalidade que envolve tempo. Então, note, um crime fácil, com autor descoberto, demora pelo menos 10 dias para ser concluído. Né? Nós temos quantos crimes sem autor para investigar mesmo? Então, aí é uma das dificuldades também. E é um trabalho, como eu disse antes, é muito sensível, né? Depende de muita inteligência policial e o uso correto de ferramentas, senão a gente não tem como dar conta. Exato. Agora, também se tratando de ocorrências, né? Aquela que acontece no dia a dia da delegacia, o que é, por exemplo, um boletim de ocorrência, um termo circunstanciado, que geralmente se diz, bom, foi firmado um termo circunstanciado entre as partes. O que significa também, até para o leigo entender um pouco também, doutor? O termo circunstanciado é um procedimento, né, que é feito para os crimes menos graves. Né? Aqueles crimes menos graves, que têm pena máxima não superior a 2 anos, né, é feito esse tipo de procedimento. Né? É um procedimento policial. A pessoa vai responder, né, mas ela vai responder junto ao juizado especial criminal, ou seja, vulgarmente falando, pequenas causas. Né? Vai nas pequenas causas do crime. Então, por isso que tem o nome de termo circunstanciado. É um procedimento mais enxuto, né, porém, com um relato circunstanciado, né, do que aconteceu. Por exemplo, ameaça. Sim. Né? A ameaça é um crime, né, de baixa potencialidade ofensiva, né, que é enquadrado nesse tipo de procedimento. A pessoa vai lá na delegacia, registra a ameaça, né, diz que o vizinho o ameaçou, e a polícia faz um termo bem enxuto e remete logo ao Poder Judiciário. Né? E lá no Poder Judiciário também, de modo rápido, será tentado resolver a situação. Bom, aqui a Ângela Mabilicogo diz que na equipe do delegado Charles em São Borja, os inquéritos estavam sempre em dia. Ela falou aqui, comentou, doutor. Da sua equipe lá de São Borja, ela, doutor? Ela também foi minha aluna. Hoje ela é sócia da esposa. Tá certo, muito bem. Então. Grande abraço. Muita gente acompanhando aí, então, né? Bom, doutor, o assunto é importante, o tempo passa depressa, nós já estamos chegando aí ao final, né, do nosso bate-papo hoje. Foi um prazer. Passou rápido, né? Quando a gente falou nisso, 1 hora, eu disse mesmo, o que vamos falar 1 hora, né? Sempre tem assunto pra gente falar, né, doutor? E foi um prazer. Isso que eu nem comecei a contar os causos, né? Pois é, isso que eu ia perguntar pro senhor agora. Eu disse, e tenho marcado para o final sempre aqueles fatos principais, aquelas histórias que marcaram, e aí para concluir eu até ia perguntar para o senhor, agora nós estamos chegando quase no final, mas não tem problema, podemos passar um pouquinho da hora. Então já que o senhor citou esses pontos, eu gostaria que o senhor contasse algumas, né, alguns fatos que marcaram durante esse período todo aí, o senhor como delegado de polícia, doutor.
muitos fatos marcados, muitos fatos mesmo, né? E a maioria deles numa cidade pequena, chamada Iraí. Até os alunos da faculdade sempre falam, não tem nenhum caso de Iraí hoje. Iraí, Sempre Iraí. tinha algum caso peculiar em Iraí. É uma cidade, na época, com 7 mil habitantes, e que normalmente a cada 15 dias a gente tinha um tiroteio. A gente era recebido bala nos lugares. Era tipo faroeste, assim. Então lá tem vários casos. Então, o mais interessante foi até de um tiroteio, né, que a gente fez um cerco, né, num traficante, e... Opa, perdemos de novo o contato com o doutor, né? Deu mais um corte no áudio dele aí. Oi, alô? Acho que não, né? De novo, nós perdemos o contato aí com o doutor. Quando ele estava contando essa história tão interessante aqui, cortou o sinal dele mais uma vez, né? Vamos tentar atualizar de novo, vamos ver o que aconteceu, doutor, aí. Oi, alô, nós estamos ouvindo? Não, ainda não, né? Tivemos mais um problema no seu sinal aí, doutor, aí, para nós concluir esse papo para falar essa história. Vamos ter que se restabelecer, né? Deu certo? Sim, já vamos lá de novo. Vamos lá de novo para que nós possamos concluir aí, né? Vamos lá, vamos só um pouquinho. Bem rapidinho esse caso aí, reflete bem a dificuldade que a gente já tinha na época com os recursos dos traficantes. Então a gente cercou a casa do traficante, né, e como sempre naquela época teve um tiroteio, a gente conseguiu prender um deles, né, outro conseguiu fugir, né, a fuga dele foi num Golf Zero que eles tinham, lançamento Golf, que era o top, e o nosso perseguidor era com um Gol 88. Opa! Numa estrada vicinal de chão. Então vejam a dificuldade que a gente já tinha naquela época, né? Então, desde sempre a gente tem esse tipo de situação, né, peculiar entre enfrentamento, né, de recursos. Então, situação interessante. Pois é, muito bem. Com certeza tem muitos, né? Se nós fosse falar aqui, a gente iria contar uns quantos, né, doutor, sobre essas situações aí. Com certeza seriam muitos casos para nós relatar, né, se tratando de histórias, de fatos que passamos, né, nesta época. O senhor com certeza viveu nesse período como delegado de polícia. Mas nós queremos agradecer, doutor, agradecer ao senhor aí por disponibilizar o seu tempo, participar conosco então desta live, falando sobre esses pontos, detalhando então um pouco desta história do trabalho que o senhor realiza, enfim. Nós agradecemos mais uma vez então pela sua participação aqui conosco, né? É um prazer reencontrar o senhor, né, para detalhar um pouco essa história, e nós queremos então com certeza você pode, em outra oportunidade, falar um pouco mais, né, e relatar um pouco desse trabalho importante que a Polícia Civil realiza. Grande abraço, então, doutor Charles Dias do Nascimento. Bom trabalho para o senhor aí na Delegacia de Polícia de Cerro Largo. Foi um prazer, então, conversar com o senhor nessa live. Tá bom, doutor? Tá bom, muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito, foi uma grande satisfação. Estou à disposição aí. Qualquer necessidade ou vontade de retornar a conversar, prende o grito aí. Tá bom, doutor. Ok. Nós agradecemos então ao senhor. Então, agradecemos nossos apoiadores, Imobiliário Ortiz Imóveis, AMR Consultoria e Engenharia, também Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, Recodalpo, Pasquale Serviços Contábeis, vereador Dr. Jorge Amaral, Marmoraria Graniarte, Sebastiana Representações, Busnello Advocacia, também em nome de Proflá Internet, Construsul Construtora, Sabor da Serra Pizzaria, Cirurgião Dentista William Brandley, Milani Revestimentos e Decorações, Apolo Vigilância Eletrônica, Expresso Leomar, Madeireira Leal, Instituto de Oncologia de Juí, Pastelaria Meu Pastel, Fofurices da Kelly, Vida Card, Planos de Saúde,
também com Colchões Ortobon de Juí, JJ Lavacar de Júnior e Jean, também com Monique Seidler, Estética e Bem-Estar. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite. Na próxima terça-feira tem mais uma live.